Estamos aqui no Clube Money para mais um JCast, gente. Sejam todos bem-vindos ao JCast dessa semana. Eu estou aqui com um homem, gente, que precisou ser líder desde pequeno em sua vida. Precisou tomar grandes escolhas, grandes decisões, passou por preconceitos. Muitas dessas coisas fez ele se tornar o homem que ele é hoje. Se você está assistindo esse podcast e quer ser protagonista da sua história, você precisa nos acompanhar. Se você está cansado de que os outros mandem você fazer as coisas, tomem decisões por você, digam o que você pode ou não pode fazer, você está cansado e não sabe para onde correr, não sabe como lidar, não sabe o caminho para ser líder da sua história, assiste esse podcast que ele está sensacional, porque hoje eu trago aqui o homem que tem o sorriso mais lindo de Joinville, gente. Ele é o Omar Gunning, seja muito bem-vindo. Que legal, Tati, gratidão. Olha, honrado demais em estar aqui com vocês e de uma certa maneira eu acho que trazer um pouco destas minhas conexões, daquilo que eu acredito, sim. Aquilo que eu tenho estudado, sentido e implementado. Uma honra mesmo estar aqui, estou muito feliz. Omar, tem uma coisa que o Omar não sabe, gente, que eu vou te falar. Há muito tempo atrás, como é legal esse negócio da vibração, da física quântica, a lei da atração, é um negócio muito doido isso. Há muitos anos atrás, eu entrei no laboratório Gunning um dia de manhã. Certo. Eu não te conhecia, não sabia quem você era, nem nada disso. Mas você estava às 6 horas da manhã sorrindo. Você estava com um sorriso lindo. Você estava cumprimentando as pessoas na porta. E eu falei, gente, eu quero casar com esse homem? Não, quem é esse homem? Comecei a mandar para minhas amigas. Gente, vocês conhecem? Mandei tua foto. Porque eu queria realmente saber quem é esse homem. Que tem essa vibração, essa energia tão boa, esse carinho. 6 horas da manhã, tu tá lá em jejum, entendeu? Pronto para levar uma picada. Puto da cara com a vida, e uma infinidade de coisas. Quando a gente vê o teu sorriso, é simplesmente demais. Que legal. Então, obrigada por ser essa pessoa, primeiramente. Eu quero saber de onde que vem essa vibração. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, inicialmente, gratidão pela oportunidade da conexão. E o que é bacana aqui do teu programa é que não existe pauta, né? E, surpreendentemente, você me faz rememorar uma das questões que possivelmente me trouxeram até o momento em que eu vivo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu nasci num ecossistema da saúde, entendendo, Tati, que a medicina laboratorial, assim como praticamente todas as profissões e todos os negócios e todos os segmentos, têm seus desafios. Aqui na saúde, quando a gente fala especificamente de uma coleta de sangue, e você trouxe o ponto, o produto picada, a coleta... Não é muito legal. É desfavorável, sim, né? Sim. E mais, não só a picada, mas o produto de um laboratório, que é um laudo, que é um resultado, também, em muitos casos, é desfavorável. Então, tanto na entrada, né, nessa cadência de processo, quanto na saída, o resultado sendo liberado, nós temos produtos desafiadores. E aí, quando eu, em casa, por intermédio dos pais, do meu pai e da minha mãe, que sempre trabalharam com a medicina laboratorial, em um laboratório de análises clínicas, em Joinville, eu via a essência, eu via o amor, a paixão, da família, dos dois, para aquele negócio. Inclusive os 3 filhos, a Francine, a Monique e eu, escolhemos seguir a proficiência mais relacionada com a medicina laboratorial, que são as análises clínicas, a farmácia e a bioquímica. E aí, fato interessante é que eu via uma complementariedade entre mãe e pai, trabalhando juntos numa mesma empresa, porém com atividades distintas. E eu enxergando, com esta visão de negócio, uma visão estratégica, eu enxergava muita conexão da minha competência para atividades dele e atividades dela. E eu entendia no âmago a importância de algumas atividades para um sucesso mais sustentável com algumas atividades. Empresa de família, vamos ser bem honestos, gente, geralmente a probabilidade de dar muita cagada, perdão da palavra, mas é isso mesmo, é gigante, porque o mais difícil, eu acho, eu já
trabalhei em algumas empresas de família. Eu já Isso. trabalhei em alguma, então eu tenho a visão de quem tá de fora ali. Cara, não tem uma hierarquia, primeiramente. Todo mundo manda. Perfeito. Todo mundo quer Perfeito. mandar, né? Todo mundo é chefe, ninguém quer fazer nada, ninguém quer ser cobrado, ninguém quer... Então, essa desorganização que acontece muitas vezes em família é uma das coisas que muitas vezes acaba falindo empresas, né? Mas a empresa de vocês é familiar e fez muito sucesso, faz até hoje. Fez, verdade. Como? Da verdade. onde que será que existe um segredo? Existe. Existem alguns na minha concepção. O primeiro deles é o que vem no embalo desse teu primeiro questionamento. Eu vejo na família, e na família como um todo, propósito. Tá. Então eu acho que pilar 1, né, que era o pilar do sorriso, que era o pilar das 6, 6h30, 7 da manhã, de segunda a sábado, era o propósito. O pão de queijo maravilhoso. O pão de queijo quente. Nossa, gostoso demais. Isso, o café e Valia assim a pena. por diante. Propósito, então, ponto 1, olhando para aquele espaço no tempo de eu acordar, sentar na ponta da cama todos os dias, né, me encostar, sentir a vitalidade, a vivacidade, e antes de sair de casa ou antes de tirar a bunda da cama, rememorar rapidamente, estou saindo para fazer o bem. Ponto 2. Lembrar que, mesmo estando num contexto profissional, acima da empresa está a família. Então, nós sempre tínhamos esta lembrança de que nós precisávamos divergir, fato, para buscar para todos os itens uma convergência. Tá. Então, Tati, não era o que ela, minha mãe, minha irmã, meu pai ou eu acreditávamos. Era algo que, na completude, Era o que tinha que ser feito. um quinto racional, um quinto insight, era o que nós seguiríamos. Entendi. E a partir do momento que existia a convergência, apagavam-se, para aquele momento, aquelas outras conexões, ideias, insights, desejos, porque nós embarcávamos com respeito naquilo que nas discussões calorosas nós tínhamos. Sim. Ponto 3. A hierarquia. Mesmo que muitas empresas não consigam, nós entendíamos que nós devíamos respeito aos pais, mas mais do que isso, respeito a qualquer pessoa da empresa. Então, claro, é a figura do pai, do fundador, da mãe, daquela pessoa que apoia o pai e que está, abre aspas, na lida diariamente, respeitávamos. Ponto 4. Um racional muito forte para o negócio. E aí já nasce com isso? Ou você consegue desenvolver esse racional? Então, no meu caso, e o que eu ensino é que a gente desenvolve. Tá. Eu tenho uma sagacidade, possivelmente, para o espírito de liderança. Eu vejo as crianças hoje na escola que eu estou fazendo gestão, que eu estou liderando, já com a tônica, o design da entrega para a gente já vai continuar falando sobre essa questão da liderança, que é muito importante, gente. Ó, tá com a bunda no sofá, tá cansado de ser chamado de bunda mole, gente, assiste isso aqui, entendeu? Você precisa aprender, vamos dar um rumo pra tua vida, pra tu aprender a ser líder, pelo menos dos teus filhos dentro de casa. Porque tem muita gente que quer ser líder fora, mas os filhos de 4 anos mandam o pai e na mãe dentro de casa. Então, cria vergonha na cara e assiste, mas a questão é, você quando criança, ou mais criança, que tipo de criança você se identifica? Se você fosse olhar lá para trás, ensino fundamental e tal, você era como? Quais as características que você tinha? Então, eu tinha um espírito, e tenho esse espírito, né? Eu tenho um espírito muito sociável, tá. Contributivo. Aqui na escola a gente chama de caring, né? To be caring, né? O cuidadoso, né? Com todas as esferas. Eu sempre fui um pouco arrojado, né? Eu queria algo mais, eu queria tentar mais.
Então as brincadeiras, às vezes, mais monótonas, eu fugia. Eu queria algo mais espirituoso, mais intenso. E eu gostava de puxar. Né? Eu acho que eu tinha um senso de autoridade, de embalo energético, de buscar inspirar. Mas eu não entendo que isto era já um desenho para eu estar onde eu estou. Né? Então, toda a tônica que eu te trouxe aqui, de que o espírito da liderança se desenvolve, e aquilo que eu tinha de competência, seja por intermédio de uma habilidade ou de uma atitude comportamental desde a infância, Sim. eu acabei buscando um acentuar por intermédio de desenvolvimento. E desenvolvimento não só em sala de aula. De tudo que tu viveu, né? Leituras, todas as coisas. certificações, reuniões, na pluralidade, sentando com o outro, respeitando as manifestações, entendendo o sentido, muitas vezes, daquilo que eu não conhecia, não sabia, ou não acreditava, ou também não gostava. Né? Então, tudo isso me fez e me fará um ser diferente a cada dia. Porque naquele modo racional da cabeça aberta, da mente aberta, a gente precisa entender que hoje está legal, possivelmente como eu estou. Sim. Mas como tudo muda, né? Omar, é que assim, pra mim, falar contigo é muito surpreendente por uma série de questões que a gente vai falar aqui e a gente vai desenvolvendo. Né? Que eu já vai falando, eu vou imaginando, eu já vou me criando lá naquele lugar e tal. Então, o que você tem, né? Eu acredito que você é uma pessoa, claro, muito diferente das outras, porque o que acontece? Existiram momentos na sua vida que a gente vai falar aqui, como, por exemplo, a homossexualidade, que você teve que, eu acho que mexe muito, porque era um outro tempo, era uma outra história, é uma cidade ainda muito fechada para certos tipos de assunto, uma cultura diferente. Então, quando você é diferente, ou você começa a se sentir diferente, ou você começa a perceber coisas em você, esse sentir, de alguma forma ou outra, te trava de ser esse cara que você diz que sempre foi, tá entendendo? Perfeito, tipo, de alguma forma você vai suprimindo. Perfeito. Você vai suprimindo, mas o que te fez não, ou melhor, existiu um momento em que você se oprimiu por conta disso, do tipo, eu quero fazer isso, mas assim, ao mesmo tempo, eu tô sentindo que eu sou diferente, eu conto pra alguém, eu não conto, isso é bom, isso não é pecado, não é, eu vou pro inferno, eu não vou. Essas perguntas... Isso, perfeito. Como é que foi pra ti esse momento? Então, te agradecer, eu acho que é super interessante. Você sabe que eu acho que é uma das primeiras vezes que abertamente eu vou ter a oportunidade de debater isso com alguém. Sensacional. Sério? As pessoas não perguntam? Não perguntam. Possivelmente, né? E pode ser receio. E eu acho que o receio, ele atrapalha. Total. Né? Total. E eu acho que esse foi o grande ponto da virada. Quando eu me deparei com um grande questionamento meu, e agora? E agora? É disso aqui. Eu sou isso aqui. Eu tinha 2 caminhos apenas. Foi adolescência isso? Não, passada a adolescência. Já mais tarde. Mas eu tinha 2 filas. Ou eu entrava na primeira, na direita ou na esquerda. A direita ou a esquerda, ou a 1 ou a 2, uma dizia, se esconda. A outra dizia, busque o teu caminho. Busque, mesmo que no desafio e com medo, busque entregar a você aquilo que você é. E eu enxergava com muita naturalidade, muita clareza, o que deve ser difícil para alguns. Nossa, demais! Eu enxergava que a vida, e perdendo algumas pessoas próximas, a vida era e é passageira. Total. Eu enxergava que eu tinha que me alimentar de coisas boas. E eu acredito que no momento que eu planto morango e rego morango, eu só vou colher morango. Sim. Eu não colho algodão. Então, para mim,
aquele momento foi um momento de dizer, é por aqui. Mas sozinho, Omar? Sozinho. Como assim, Omar? Sozinho. Isso é surreal. Sozinho. Ser extraterrestre, eu acho. Sozinho. Nossa, eu tem dentro muita de casa, pergunta. nunca tive retaliação, nunca fui questionado ou de, ou para, ou como. Eu não tive um estímulo, um incentivo, não isso. Mas eu não fui oprimido. Eu não tive retração, eu não tive cortes. Manipulação não, nada, da igreja, nada? Nada. Eu segui. Uhum. Eu nunca fui questionado também. Nunca teve essa conversa na tua família? Nunca fui questionado. Eu acredito que nunca precisou. Sério? Porque na minha visualização, quando a gente questiona porque a gente já sabe ou já tem conhecimento de. Uhum. Então, possivelmente, não necessário foi. E a minha trajetória, a minha caminhada, ela foi sempre zelosa. Sempre com propósito. Eu saio de casa para fazer o bem. Estou repetindo isso a você. Eu não sou um cara que não tenho na minha gestão do eu a humildade de dizer que errei. Aprendi muito. Estou aprendendo muito. Uso muito da razão em cima da minha emoção. Às vezes dá vontade de dar uns petelecos na cabeça do outro. Sim. Mas depois que você entregou o peteleco ou lançou a palavra, você não volta. Uhum. Então, Tati, assim, com muita naturalidade, com muita segurança, eu entendi lá atrás que eu tinha pouco tempo e eu terei pouco tempo de vida para não buscar aquilo que todos nós buscamos, que é o viver no conforto, que é o cuidar de si, que é o cuidar da comunidade, que é o cuidar do outro, sem ter receio. Uhum. Mas às vezes também, Omar, muitas pessoas que às vezes elas têm em pró isso de cuidar muito do outro, cuidar da sociedade, cuidar, se doar, né? Esse se doar, ele às vezes vem com uma rejeição, um medo da rejeição, né? Esse medo da rejeição que a pessoa tem faz com que ela automaticamente seja a pessoa que está ali sempre disposta a ajudar e ser aceita pelo grupo. Isso. Tu chegou a passar por isso em algum momento também, esse medo da rejeição, talvez inconsciente? Você sabe que conscientemente, eu sei que isso existe. Uhum. Mas, de novo, o caminhar com propósito, o foco no meu direcionamento, da busca de um caminho que tinha uma solidez, que tinha uma meta de buscar o conforto, de buscar a felicidade, de não atrapalhar a vida do outro, de continuar firme, eu acabava esquecendo muitas vezes. E quando eu vi... Entendi. Porque eu estava realizado. As pessoas estavam aplaudindo. As pessoas estavam dizendo gratidão. As pessoas estavam dizendo parabéns. As pessoas continuam dizendo, você me estimula, você me inspira, você me mostra um caminho, você está mostrando o caminho para o outro. Cara, eu acho que isso deve ter sido a coisa mais, vamos dizer assim, divina que aconteceu na tua vida, para você enxergar que o fato de você ser homossexual não te faz diferente, não te faz menor, não te faz, simplesmente te faz ser uma pessoa encantadora e capaz de transformar outras vidas. Diferença. Só que quantas pessoas não passam por isso, tu entende? É, claro que eu entendo. Né? Que se oprime e começa a ficar com vergonha e tal. E deixa de entrar no seu propósito justamente pelo medo de ser aceito. Com certeza. Né? Então é muito legal a gente ter essa troca aqui para pessoas que vão assistir ou que estão nos assistindo, que às vezes estão passando por esses momentos e essas perguntas, e apesar de a gente estar vivendo um ano de 2022, existem sim muitos preconceitos. Que bom que a tua família não foi, mas a gente sabe que não é uma realidade. Né? Então, como é bacana você se encontrar o teu caminho e focar naquilo ali. Se realizar em alguma coisa. Eu acho que um ponto crucial de todo um aprendizado, e te escutando aqui, eu sempre me respeitei. Uhum. E eu sempre respeitei o outro. E no momento em que você se respeita com força, sim, com olho no olho, com a sagacidade de entender que é na humildade do acerto, do erro, do zelo, que você constrói o teu passo a passo, a tua caminhada, o outro, na consequência, vai te respeitar. E o trânsito, para tu teres uma ideia, não é um trânsito na família, que foi aceito ou não.
E eu não falo em aceitar ou não, Sim. certo? Mas eu falo em conduzir vida. Uhum. Eu transito, e diria assim, de uma forma muito tranquila e confortável em qualquer lugar. Uhum. Existem os preconceitos? Devem existir. Existem o chacota, as brincadeiras? Devem existir. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um marido. Devem existir. Mas nós, no ente familiar, nós temos um grande entendimento. E o Theo veio para selar isso. Nosso filho veio para selar isso. Tá tudo certo. Sim. Vocês não permitem que essa energia entre. Meu filho ainda brinca conosco dizendo, papai, eu sou tão feliz, eu tenho 2 papais. Uhum. Porque ele vê às vezes que as mães são mais aquelas que cobram. Uhum. E parece que os pais são jogadores. A gente até mas nós somos bem cobradores também. Mas que legal você fala isso, entra mais um campo. Gente, olha como eu falei pra vocês que ele é líder desde que ele nasce. Esse homem aqui, ele já tem essa coisa da liderança, porque em muitos momentos, todos esses momentos que você tá falando da sua vida, por mais que pareça leve, que você leva com essa leveza, isso é muito lindo, mas eu sei que não é uma verdade. Isso, perfeito. É muita pressão, você tem que ser líder pra caramba, tomar decisões difíceis, passar por cima de um monte de coisa. Eu não sei se você sabe, eu sou adotada também. Não sabia. Eu sou adotada, né? O seu filho é adotado. Isso. E eu, como adotada, sempre teve uma coisa que me incomodou muito de pessoas que falam sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Óbvio, preconceitos, muitos. Mas o que eu mais fico chocada quando eu ouço pessoas falando hoje, e às vezes elas vêm conversar comigo e falar sobre isso sem saber que eu sou adotada, claro. Entende? E daí a pessoa se solta, né? Porque fulano de tal adotou uns filhos lá, e aí tá se incomodando, porque sabe como é que é, né? A criança, ela vem com essa carga genética e com esse mesmo comportamento do pai e da mãe biológico, e daí vai saber como é que era o pai e a mãe biológico dessa criança, né? Porque com certeza vai virar um marginal também, ou uma puta também, ou enfim. Aí eu fico ouvindo a pessoa falando, claro, sim, deve ser isso. E você trabalha também, querendo ou não, né? Trabalhou com essas questões laboratoriais, genéticas e tudo mais. Existe essa preocupação? Você teve essa preocupação com as questões genéticas, hereditárias? O filho pode pegar essa herança comportamental ou é só herança referente à doença? Como é que funciona isso? Legal, Conta um pouco pra gente. Primeiro é o seguinte, eu acho que eu fracionarei a resposta em 2 grandes momentos. Primeiro, o sonho em ser pai. Né? Então, eu tinha lá atrás um desenho assim, mesmo antes de conhecer o Regis, eu sempre dizia, eu serei pai de um menino, né? Porque na minha cabeça o processo de adoção é um processo fantástico, né? É um processo limpo, é um processo ético. Os processos hoje no Brasil, acho que as adoções, elas são muito bem desenhadas e a lei, na sua obrigatoriedade, ela é muito bem conduzida. Né? O nosso processo foi muito zeloso. E eu recebi vários baldes de água gelada assim, no processo. Então, no momento em que você sonha e você vai galgando, né, todo o passo a passo do processo, e você se entende mais próximo da chegada da criança, e é uma chegada inesperada, né? Diferente da chegada da gestação. Então, ponto 1 é esse, Tati. Assim, eu acho que o sonho de ser pai era muito e sempre foi muito maior do que qualquer outra percepção, visualização, estudo ou correlação profissional com a causística do laboratório. Olha que legal. Agora, claro, parte 2. Existe sim um composto genético. Né? E nós, quando o Theo chegou, nós fizemos um teste no laboratório que eu trabalho, e até por intermédio de uma revista nacional, a revista pediu para que nós fizéssemos um teste de hereditariedade, buscando entender quais eram os genes diferentes dos 3, Regis, Theo e Omar, né? Pai 1, Theo, pai 2, e quais eram genes parecidos, semelhantes. E a gente detecta que tem muita coisa, 62% dos genes dos 3 são idênticos. Uau! Olha que legal. E tem coisas que sim, que eu tenho na minha hereditariedade, na do Regis e na do Theo, que são
vai lá, diferentes. Sim. Agora, resultado destes dois desvios aí, né, de querer ser pai e olhar para a genética, Sim. resultado disso é o desenvolvimento, né? Nós acreditamos muito, o casal acredita muito no dia a dia, na tua entrega para com teu filho, no amor para com teu filho, no monitoramento, na política de você realmente desafiá-lo, de você ser certo, de você cobrar, de você colocar o teu filho no lugar de filho, sabe? Não colocar do lado dizendo você é o terceiro. Não, ele é filho. Ele tem que ter o papel de filho. Negócio de pai que é amigo de filho, aí ó. Escuta aí, entendeu? Começa a escutar. Mas não é funciona. Isso mesmo. Porque muitas vezes é mais fácil entregar aquilo que o filho pede. Né? Mas eu tenho dito celular, que se for para eu sofrer, que eu sofra agora. Sim, eu posso sofrer lá na frente, né? Porque pequeno, possivelmente vai sofrer, sim, né? Sim. Mas, é claro, as dores maiores, possivelmente, elas são dores num primeiro momento, que tu vai dizer os primeiros nãos até... Você vê que a criança se acostumou. Sim. E ela mesma, daqui a pouco, ela já não pede mais. Porque a educação é assim. O mais incrível dessa questão da educação e como é importante você dar essa base é porque vai chegar um momento na vida que você não vai mais sair com seu filho. Eu tenho uma filha de 18 e uma de 10. Legal, que seu parabéns. filho vai ter que sair sozinho. Obrigada. Fui mãe com 18 anos. Primeira trans engravidei, Omar. Sou fértil. Certíssima. Muito legal. E aí... tem um momento que o teu filho vai sair sozinho, né? E aí você não vai poder prender ele dentro de casa. E aí seu filho sai sozinho. E aí existe uma coisa muito gostosa que é você saber que você deu a base. É isso. Então coisas vão acontecer ali que vão fazer você duvidar do seu filho. Mas aquela educação que você deu vai dizer assim, não, peraí, minha filha não fez isso. Eu confio na educação que eu dei pra ela. E aí quando você vai mais a fundo, você fala, eu dei uma educação boa. Eu acho que ali, quando chega esse momento, é o momento que a prova foi dada. É isso. Entendeu? A base que tu deu, ela funcionou. E você pode confiar no teu filho a partir de então. Cara, isso é demais. É muito legal. E você sabe que eu tenho acompanhado os amigos do Theo e a gente tem uma aproximação com pais, né? Com famílias que têm crianças que ficam lá em casa, passam o final de semana conosco e tal. E muitas vezes, na ausência dos pais, as atitudes comportamentais dos filhos são aquelas que efetivamente foram educadas, mas são muito distintas na presença. Isso é muito interessante porque eles se entregam numa sagacidade, numa positividade, num senso mais de educação, muitas vezes na ausência. E isso que você está trazendo é justamente isso. Ela com 18 ela saiu, mas ela está saindo há bastante tempo também. Só que essa formação, essa base sólida você foi entregando ao longo do tempo. E outro ponto que eu acho bastante interessante é que a criança muitas vezes, nas situações delicadas, nos pedidos errôneos dos outros para com elas inconscientemente, elas estão a todo momento revisitando os valores da família. E isso é muito importante. Por isso que quando você diz não, você tem que no fazejamento mostrar o não. Filha, não pode fazer isto. Ela vai olhar você não na fala, mas ela vai observar o comportamento. Sim. O exemplo sempre até educa mais do que... Isso, perfeito. Né? Mas o contrário também acontece. Claro Às vezes a criança, que nem você falou, a criança tem um outro comportamento, né? Quando o pai e a mãe não tá positivo. Mas o comportamento negativo, tu acha que o teu filho é santo? Acha que o teu filho não faz nada? Não, minha filha só fica no videogame. Não é o meu caso, meu filho faz. Quando virar as costas, tem criança que usa droga, bebe, faz um monte de coisa assim. É o caso. E às vezes, e dentro de casa mostra que é santinho, sabe? Mas na escola ou fora é terrorista. E quando a professora chama, o pai e a mãe não, tu não tá falando isso do meu bebê. Não é possível, meu bebê, não. Mas acontece isso por quê? Porque a base, gente, não importa. A base e ser líder, que aí a gente vai falar sobre essa questão tão importante. Você precisa ser líder do seu filho dentro de casa. Você precisa ter uma liderança. Então, se teu filho ele tem alguém que ele olha, ele respeita, ele vai seguir esse exemplo. Ô, Tati, você está nos trazendo um ponto muito importante. Antes de ser líder do filho, na minha consciência, eu preciso ser líder do eu.
Claro, também. Né? Boa. E é isso que vai proporcionar estímulo ao fazer aquilo que eu falo e é aquilo que realmente acontece na prática. Sim. Então, olha que legal. O seu filho, que é o que você está dizendo aqui para nós, ele vai se espelhar. Agora, o quanto você está efetivamente se entregando de uma forma em que você entende quais são os teus preceitos, teus comportamentos, as tuas atitudes, né, perante o processo educacional. Quer dizer, tem uma cobrança excessiva do filho, Isso. mas o pai, coitado, né? Isso. O pai não fez nada para melhorar ele como ser humano. Mas o filho tem que ser nota 10, o filho tem que ser foda, a filha tem que ser modelo, a mais linda, a mais desejada. Tá, cara, tipo assim... Não, e esse negócio de concurso de modelo, gente, meu Deus do céu. O que tem de pai muito feio, mas feio. Feio, fora do padrão total, assim. Gente, essa é uma coisa assim... E assim, toda a expectativa do mundo, toda jogando naquela criança que tá claro que não queria estar ali. Entendo. Primeiramente. Quer dizer, o sonho do pai e da mãe, sonho do dos pai, dois. tipo assim, porra, eu nunca vou poder ser bonita, não tenho os padrões, nunca vou chegar lá, mas a minha filha é tão linda, tem olho azul, vamos lá. E a criança não quer estar ali, mas você vê que, assim, jogar os seus sonhos pra cima do seu filho é muito injusto, né? Eu vejo... dias atrás eu fui perguntado assim, mas por que o Theo faz tal esporte, né? Um esporte diferente, assim. É porque ele gosta ou porque vocês gostam? Boa. Eu parei para pensar e disse assim, sabe que eu nunca pensei nesse esporte? Mas esse esporte veio à nossa vida porque num processo de desenvolvimento do Theo e de uma configuração e contato com o psicólogo dele, que o acompanha, ele disse, a concentração desse garoto, ela vai estar muito mais aflorada na medida em que ele subir em cima de um cavalo e conduzir cavalo de uma forma categórica. E no primeiro momento que ele teve a oportunidade de ter um professor que ali começou a instruí-lo de como lidar com um animal muito maior, né, em todos os pensamentos, do que aquela criança pequenininha de 3 para 4 anos, você começa a ver que realmente tem alguns compêndios que são legais. Agora, eu concordo muito no que você está dizendo, né? Eu acho que sim, os pais, e eu não estou lembrando de nenhum exemplo agora, mas eu facilmente posso daqui a pouco ser pego por situações de dizer, isso era um sonho meu. Eu vejo hoje, Tati, o quão legal é eu enxergar o meu filho na escola que eu lidero, na escola que eu faço gestão, na escola que eu estou embalado, porque quando eu olho aquele processo de desenvolvimento, eu digo, eu também gostaria de, se eu pudesse voltar no tempo, estar aqui estudando nessa escola. Aliás, não é qualquer escola, hein, gente? Dá para deixar esse parênteses aqui também. É a escola. Se você está procurando uma escola para o seu filho, está assistindo, está na dúvida, quer uma escola que seja completa e que já tenha um ensino que se preocupa com o futuro, uma forma de ensinar realmente o seu filho não a ser um número, mas sim um ser humano completo, cara, é essa escola. A gente está embalado. Nós estamos na Cori International School. Ali né? na Anitta, gente. Quem é de Joinville, né? Fica na Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi. Isso mesmo. Essa Te agradeço. Escola... Tá? Não, mas eu sou obrigada a falar, gente, que eu cheguei a tremer quando eu vi, porque, assim, pra onde... É que, assim, vão pessoas assistir de todos os lugares. Assim, pra quem é de Joinville, e eu que sou daqui, você também... É algo novo, diferente, traz uma ideia muito, muito de futuro, assim, uma ideia muito diferente. E aquele local que você vai deixar seu filho o dia inteiro ali, e ele vai sair diferente dali. Ele não vai só estar ali. A nossa docência é especial. Nossa, demais. É extremamente competente, é uma escola de líderes, é uma escola de empresários que está formando líderes para o mercado. As nossas crianças, elas saem da escola com uma habilidade para o enfrentamento de alguns desafios, de incertezas desses mundos, né? Ou desse mundo que a gente está vivendo. É muito legal.
Sim, Te agradeço mesmo. Eu Tá? digo parabéns e continuo assim, por mais escolas assim, aqui na cidade, Joinville, região, o mundo, né, precisa dessa mudança, né, porque eu acho que assim, hoje porque assim, eu converso muito com adolescente, com jovem, com velho, eu gosto de ouvir todo mundo. E quando eu me conecto com adolescentes, com jovens, o negócio é o seguinte no meio deles. A gente não vai mais aceitar ser castrado. Quem eles pensam que são para deixar a gente 5 horas ali ouvindo 1 hora? Eu não sou castrado, eu não tenho paciência, eu não quero isso, eu não quero isso. Entende, gente, como mudou? O chip virou. O chip virou, gente. Crianças do milênio, geração Z pra cá, virou o chip. Isso. E eles não estão errados, tá? Em algumas coisas sim, mas nessa não. Por quê? Porque é complicado, se você pega realmente esse sistema de ensino e você vai a fundo, você vê que é um sistema de castração. Isso é uma merda. É o que funciona para o mundo, para quem está lá em cima, no topo, né, comandar e né, governar? Sim. Mas, se você quer o melhor para o seu filho, o sistema de castração não é o melhor método. Porque ao ele ficar castrado ali e se obrigar a ficar 5 horas sentado, ouvir um professor, às vezes, desqualificado, falando coisas que ele, às vezes, sabe mais que o professor, é tedioso. Por isso que a criança tomando Ritalina, tudo com ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, porque mudou o chip. Então, se mudou o chip, a escola vai precisar mudar. É isso. O ensino, o método vai ter que melhorar também, né? Você sabe, Tati, que eu estou na escola há praticamente 1 ano e falei e repito, eu estou aprendendo a olhar esse desenvolvimento pedagógico de uma forma muito diferenciada. A escola lá atrás, quando ela foi desenhada, ela tinha no seu propósito não seguir à risca o modelo tradicional do ensino. A nossa escola, ela tem conteúdo, ela é conteudista. Então, ela te entrega o conteúdo. Mas o que nós, lá atrás, empresários que estavam pensando o futuro de Joinville, região, estado, nação, nós queríamos uma escola que entregasse o ser e não apenas o ter. Então, nós somos uma escola de conteúdo, como a minha escola, mas ela está desenhando, pela proposta metodológica, pelas certificações que ela traz, suíças, americanas, ela traz um desenho de fazer com que as crianças não necessariamente estejam dentro de sala de aula para aprender. Não necessariamente tenham o livro e o caderno preenchido no final da rotina, levando para o pai olhar o que ele fez naquele dia. Nós temos, sim, as paredes da escola, os vários ambientes lúdicos, os espaços makers. Nós temos alunos avaliando as provas dos outros alunos. Nós temos alunos, meu filho com 4, 5 anos, avaliando o desenvolvimento dele na criticidade. É dando estímulo. Hoje nós estávamos com visita dentro da escola e nós entramos na sala do meu filho sem querer. E eu falei, aquela é a carteira dele. Aqui a gente pode mexer, professor, dá uma olhada. E nós olhamos o racional do Theo, dele validando o desenvolvimento dele na humildade, na simplicidade, o crescente. Este indicador eu sou fraco. Depois de 2 meses no caderno, este indicador eu cresci um pouquinho. Sim. E isto é a escola contemporânea. É a escola que dá oportunidade de a criança se auto. Porque agora, você muito bem colocou quando você abriu o nosso programa, é o senso da propriedade. Enquanto eu não entender que eu sou o SA, o quanto eu não entender o espírito e a importância da minha autodisciplina, o quanto eu não for disciplinado o suficiente para entender que eu sou, sim, responsável pela minha prosperidade, claro, eu não construo. Eu vou depender do outro. Omar, eu vejo que a escola, tudo dentro do que você falou, me parece que é uma escola que ela tem muito essa parte filosófica que se perdeu muito com o tempo, que é o que? O questionamento, né? Isso. Por que isso? Por que aquilo? De onde viemos? Para onde vamos? Que é algo que o sistema nos tirou. Por que o sistema nos tirou isso? Muito bem, muito bem. Você sabe que esse é um dos grandes questionamentos da minha vida. Essa é aquela pergunta de... Da minha também. Milhões. Mas olha só que interessante. Lá no passado, nós perguntávamos muito, né? Papai, por que o céu é azul? E aí vinha a resposta mágica, filosófica.
Jesus Cristo Sim. ama o azul e pintou o céu, o mar de azul. Mas por que ele gosta do azul? Uhum. Ah, porque azul era a cor dos olhos. Mas por que os olhos? Então, o Sim. porquê do porquê do porquê. Uhum. Em casa, quando o porquê veio ou vem muito, a gente poda. Uhum. Na escola, a gente não ensina a criança a perguntar. Não, foi tirada a filosofia das escolas. E a matéria que Na eu escola amava. é quem responde, quem vai no quadro, quem apresenta, quem faz a leitura. É tudo... As provas são perguntas e você responde. É gado, né? Sistema de gado, né, gente? Sistema Isso. de gado. É sistema Só de que gado. quando a gente cai no mercado de trabalho, Vira o gado. aquele que não sabe perguntar não entende a expectativa do cliente, do mercado, do momento e não entrega. Sim. Então olha Ele só faz aquilo que mandam. o foi acostumado, né? senso. Olha o que tá por trás de tudo isso, gente. Vocês estão conseguindo captar? A gente tá falando muito rápido. Sim, estão captando o como é tóxico. E Isso, quando a gente perfeito. fala de ser tóxico, Perfeito. um governo, um sistema, uma Perfeito. política, Perfeito. né? A gente precisa se preocupar com Perfeito. isso, porque olha como tá impactado na educação dos nossos filhos. É e a isso. gente não tá fazendo nada É por isso. isso. É isso. A gente não pode fazer nada. É isso. Entende? Você sabe, Tati, hoje eu escutei de um pai numa ligação. Me disseram ontem na escola, a nossa gestora me disse: pai X quer falar com você e vai te ligar. O pai não ligou ontem. Falei: professora, me entrega o telefone desse pai. Eu vou ligar para ele hoje. Mandei mensagem no WhatsApp e falei: senhor X, quem fala aqui é tal pessoa. Quero conversar contigo. Quando ele disse: pode me ligar, fiz a ligação. Eu perguntei: conta para mim o que aconteceu e o que está acontecendo. Ah, porque alguns pais estão com receio de conversar contigo sobre determinada situação. Eu falei: ótimo. Eu quero que você saiba o seguinte: o pai não precisa ficar com receio. Até porque a nossa escola é a tua escola, é a nossa escola. E mais, o pai com receio pode transmitir ao filho receio. Então eu preciso de um líder, eu preciso de alguém que impulsione. Eu quero dizer que eu quero que você vá lá, tarefa de casa para o Senhor, vá lá e encoraje os outros pais a virem falar comigo, ou melhor, me entrega a lista destes pais e vamos conversar. Sim. Diálogo, né? É uma coisa tão E simples. dentro de casa, na comunidade, na política, é Sim. disso que a gente precisa. Sim. Não existe certo e não existe errado. Existe a maneira, sim, conduzida entre nós dois, entendendo o que é melhor e na completude da moral, a gente seguir. Sim. Agora, se não existe diálogo, se existe receio e não tem aquela esfera do eu preciso falar, porque se eu não falar, se eu não fizer, não muda e não constrói. Então esse é o grande ponto mágico do momento em que a gente vive, é o fazer. Nós precisamos fazer. E aí para fazer, Tati, eu tenho 2 compostos hoje que eu acho que são fantásticos de a gente parar para se atentar. A gente precisa fazer facilitando a vida do outro, seja quem for. Sim. E a gente precisa buscar entregar agilidade, que é outro ponto importante também nesse mercado dinâmico, na escola, dentro de casa. Vocês estão percebendo que tudo que ele está falando aqui, gente, tem a ver com empatia, né? Não sabe o significado da palavra? Vai pesquisar. Ótimo. Então, assim, esse cuidado, esse zelo de pensar no outro é o que te faz ser foda. É muito simples, entendeu? É o que te faz ser foda. É simplesmente o fato de você pensar o que eu gostaria de entregar ao outro, o que o outro precisa, o que ele quer ouvir, o que ele quer sentir, o que ele quer comprar, o que ele deseja. E quando você entende, tem essa percepção de enxergar realmente quem está na tua frente e não agir só pelo teu ego, você se torna alguém melhor, não é? Com certeza. Você está trazendo outro ponto muito importante. Eu trago muitos pontos, Omar. Muito importante. Muito importante. E o senso empático é justamente esse. Muitas vezes eu me deparo com situações de pessoas me trazendo pontos que são muito divergentes do que eu já vi, eu acredito, eu já estudei. Mas olha que interessante, o ponto de vista de alguém é o ponto de vista daquele alguém. Sim. Se ele traz um ponto diferenciado, respeito.
é a mínima condição que eu tenho que entregar aquilo que eu não concordo. Sim. E eu não preciso dizer, Tati, eu não concordo com você. Até porque o outro corpo se fecha no momento de uma discordância. E no rapport, na empatia, na troca, o corpo tem que estar aberto. Eu preciso desta sinergia, desta simbiose, desta energia, deste teu olho no meu olho que não tira do meu olho o teu olho. Sim. E aí, eu entendendo que eu penso diferente, eu vou te escutar na totalidade. Quando a gente escuta, é diferente de ouvir, porque o processo, a tua história é essa. Sim. O teu ponto de vista é esse. E eu vou dizer, que legal. Sim. Você sabe, Tati, que eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha escutado isso, nunca tinha visto isso do jeito que você está me trazendo, porque eu sempre trabalhei desta maneira. Quando eu estudei, eu vi isso aqui. Mas eu gostei do que você falou. É legal pensar. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Sim. E sabe, Tati, se você me permite, vamos pensar nem lá nem cá. Vamos pensar naquilo que eu te trouxe aqui, né? Lá atrás, no bate-papo. Vamos pensar numa convergência. A gente está divergindo. Sim. E isso é mágico. Porque não é o que eu. Até agora era o que eu. Mas eu estou escutando alguém dizendo, não é só o que você pensa, fez, sente, estudou. Pode ter outro universo, né? A história das bolhas. E existem outros universos, hein, Omar? Existem muitos universos. Eu sou apaixonada por ouvir histórias por conta disso. A gente aprende muito ouvindo o outro. Com certeza. Mas o senso empático é esse, né? A gente na vida conquista quando, de verdade, na transparência, a gente cria conexão, né, com as pessoas. E para isso, obviamente, a gente precisa relar, né? A gente precisa buscar um relacionamento, né? E relar é pele com pele, né? Que é a base do relacionamento. Precisa do atrito, né? Precisa do atrito. Precisa entender o que o outro passa. Precisa realmente colocar, né? Tem gente que diz, coloca o sapato do outro para ver se não dói. É mais ou menos isso. As pessoas têm feito pouco isso, né? Eu vejo que mais uma vez essa questão tua da escola é mais uma vez que você está quebrando paradigmas, no meu ver, no meu conhecimento ali, e fazendo uma coisa que vai totalmente contra o sistema, né? Porque para pensar, se o sistema, se para o governo é interessante que você tenha pessoas mais castradas, mais gados, que aceitam ser mandadas, que vivem em bolhas fechadas dentro de um sistema cultural, religioso e blá, 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 é mais fácil de controlar? Bem mais fácil de controlar. Por que seria interessante que esse sistema, esse governo invista em escolas, invista na educação e queira essa mudança? E olha que complicado isso, porque eu acredito que poucas vezes, ou talvez pouquíssimo, ou talvez nunca, vocês terão apoio de um governo implantando o sistema da forma como vocês estão fazendo. Porque vocês estão criando pessoas para pensar e para questionar. E pessoas que pensam e questionam não são boas para a sociedade, mediante ao governo. Você sabe que com as tuas colocações você nos faz viajar aqui. Há praticamente 2 meses, e nós moramos, obviamente, né, em Joinville, a nossa escola está em Joinville, nós visitamos o secretário municipal de Joinville e rapidamente, nos primeiros minutos de conversa, nós sentimos o secretário muito aberto. E o secretário colocou dentro da nossa escola, mês depois, profissionais que são os grandes estrategistas da educação, são pedagogos e são os articuladores da educação de Joinville, a interagir conosco e tentar buscar entender efetivamente o que nós estamos falando, fazendo, e quase que dizendo o seguinte, a gente precisa da ajuda de vocês, da contribuição de vocês. Então, eu acredito sim, você está certíssima, a grande parte dos governos, e eu sou político partidário, eu não estou aqui puxando o saco da prefeitura atual, mas estou dizendo sim que a prefeitura está muito conectada, pelo menos naquele embalo de dizer esta sistemática, uma sistemática madura, diferente, contemporânea. Né? Agora, claro, a gente, enquanto gestor, e por isso que eu gostei muito desta oportunidade que você me deu de vir aqui falar contigo, enquanto gestor nós precisamos de espaços como este, livres, para dizer, olha, nós estamos fazendo assim.
E este assim, por intermédio do senso empático, daqui a pouco a gente conquista mais uma família que vai dizer, eu também quero estar, ou também quero conhecer, também quero isso, visualizar a oportunidade de me conectar a este projeto. Então é disso que a gente fala e é disso que a gente precisa. Por quê? A gente sabe que lá na frente nós precisaremos, sim, para construir um Brasil melhor ou nações diferenciadas, e comunidades melhores, mais ricas, mais saudáveis e ricas de tudo na completude, nós precisaremos de pessoas que tiveram também nas suas bases estruturas ideológicas abertas. Sim. Que nos dessem a oportunidade, eu não falo abertura na pluralidade, no senso da diversidade, não. Eu falo na construção do meu embasamento com a busca de eu entender a importância de uma disrupção, de uma inovação e de uma criatividade, que é o grande estímulo que a gente também tem dado no nosso modelo pedagógico. Sim. Essas questões de escola, né, que nem você está passando, assim, que é muito importante, de liderança, de futuro, eu vejo que para você ser um líder ou para você ser uma pessoa qualificada no mercado, seja lá a área que for, queria que você falasse um pouco sobre como você pode buscar essas qualificações. Porque, por exemplo, assim, a gente sabe que viagens, cultura, teatro, cinema, livros, são coisas que nos trazem muito essa bagagem, porém custam caro. Com certeza. E a maioria da população não consegue pagar. Então eu queria que você, com a tua inteligência, com o teu conhecimento de vida, desse dicas para as pessoas, para o afegão, o povo afegão médio, né? Que tanto trabalha, luta. E às vezes não tem esse tempo, não consegue viajar, não consegue, mas ele quer. Ele quer adquirir esse conhecimento, ele tem lá dentro dele que ele quer ser melhor. Como é que ele faz? Então, te agradecer. Eu tô até aqui emocionado, né? Porque eu acho que essa é a minha grande base de vida, né? Eu enxergo muita clareza nessa tua pergunta e eu vou te trazer pontos práticos e aplicáveis do que eu faço. Ótimo. Primeiro ponto. Quem são as pessoas na comunidade que me chamam a atenção? 1, 2, 3, 5. Na família. Comunidade seria bairro ou na cidade? Comunidade, igreja, comunidade folclórica, isso, cultural. Vamos dando detalhes, que o povo tem que dar detalhe. Ótimo. Aonde quer que eu esteja. Né? Escola. Isso. Aonde eu convivo. Grupo de reflexão da igreja. Grupo de oração. Lá. Isso. Tá. Isso. Beleza. Em casa. Família maior. Quem são as pessoas que te chamam a atenção? Tá. Se pergunte, por que essa pessoa te chama a atenção? Porque ela é diferente, porque ela fala bem, porque ela é correta, porque ela é ética, porque ela é moral, porque ela puxa a orelha do filho na hora correta. Estas pessoas que são diferentes de você, possivelmente, ou são idênticas a você, mas que você qualificou pontos de competência destas pessoas, são estas que a gente tem que grudar e dizer o seguinte: como você faz? Ter a humildade de chegar lá e perguntar. Como você monitora? Como você conduz? Como você mantém essa tua postura, essa tua atitude comportamental? Sim. Ponto 1 é esse. Ponto 2. Eu preciso, e a tecnologia veio para nos ajudar, eu preciso me conectar às redes. Seja buscando por intermédio de uma frase, de uma palavra, de uma necessidade, conteúdo e conhecimento. Eu tenho que ir para uma rede, eu tenho que ir para a internet, eu tenho que buscar entender definições de algumas coisas, eu tenho que estudar. Sim, tem muita coisa gratuita, né? Muitos canais de ajuda, pessoas excelentes, dando dicas excelentes o tempo inteiro gratuitamente. Mas eu não posso, eu não posso esperar. Claro. Eu tenho que ser autodidata na busca constante por temas que me chamaram a atenção, por temas que naquela proficiência, naquela profissão, eu preciso explorar. Tá. E aí, como é que a gente busca quando a gente está com o outro e o outro traz alguma coisa que não ficou claro para mim? E a gente vai perguntar para o outro, mas o que é isso? E o outro vai te dizer, você vai dizer, eu preciso estudar mais esse negócio. Tem que ir para a internet.
Outro ponto importante, a leitura, o podcast, comprar um livro, acessar artigo, escutar podcast a qualquer momento é caro. A gente sabe que a tecnologia não é barata, Sim. mas ela é acessível. Uhum. Nós precisamos, então, como terceiro ponto, nós precisamos destas articulações. Por quê, Tati? Não é só a escola que educa, não é só a família que educa. Sim. Existem outras maneiras, né? Eu, por exemplo, eu fiz 3 faculdades, eu fiz 4 especializações, entre elas meu mestrado, eu fiz 2 anos de doutorado. Estudei muito. Agora, hoje em dia, mas eu não tenho mais paciência para uma graduação. Mas assim, eu não digo o estudar, para mim, ele nunca ficou fechado em faculdades ou diplomas. Esse é o ponto. Mas eu sempre estudei a vida inteira. Esse eu é só o tenho ponto. um diploma. Mas o estudar é isso. Não é necessariamente a sala. Isso é a vida inteira. Não tem vou estudar até quantos anos? Até 20 anos. Não, a vida inteira. Isso, existe um termo em inglês que diz lifelong learning, a vida longa do aprendizado. Sim, total. Então, eu não faço mais um curso de 2 anos, eu estou fazendo as certificações, eu inclusive sou instrutor, eu puxo academia de líderes, eu dou aula, eu sou mentor, eu sou palestrante. Quantas vezes você participa de uma palestra gratuita que seja? Lives, eu vejo as tuas lives. Lives, isso, essa boa disposição, de novo, buscando a conexão com as redes sociais. Quer dizer, existe sim várias facetas que eu vou olhar e vou dizer, posso me conectar. E mais, por último, para fechar, eu gosto de me relacionar com pessoas distintas, diferentes, que pensam diferentes. Sim, eu também. Que estão em outros grupos, na outra comunidade, que são de partidos distintos daquele que possivelmente eu teria encostado, né? De novo, político-partidário, mas independente. Eu não falo de partido político, eu falo de partido da vida. Né? É o Flamengo, é o Corinthians, Sai da o bolha, Vasco, né? Sai da caixinha e... Isso! E vai sentir o outro. Né? E o outro vai te ensinar muita coisa. Sim. Eu acho que uma das coisas mais legais que você falou de tudo isso é a questão da comparação. Hoje a gente vive na era das comparações, né? Então a rede social, por mais que você falou, ela traz muita coisa boa, mas ela também trouxe muitas coisas negativas. Isso. E eu achei muito interessante você falar isso, de você fazer uma lista aí das pessoas que se destacam próximas a você. Isso. Porque o que acontece hoje não é isso. Tu nem olha pra quem tá do teu lado, tu tá aqui. 24 horas por dia aqui. Interessante isso. E aí, a minha vida, a minha comparação é com a vida do Neymar. É com a vida da Beyoncé, é com a vida do Cristiano Ronaldo. Então, porra, eu sou uma merda, eu sou um bosta, eu sou um lixo. E tu vai se sentindo cada vez pior, porque a tua comparação, ela tá lá, tipo, lá num lugar que talvez você não chegue. Porque não é pra todos mesmo, ponto. Aceita que dói menos. Mas aqui dentro da tua comunidade, você se comparar com pessoas que estão mais próximas... faz você se sentir uma pessoa, eu acho, capaz, entendeu? Pô, se ele chegou ali, estudou na mesma escola que eu, mora na mesma rua de bairro que eu, tem as mesmas condições que eu, mas ele tá lá, eu também posso. A história do teu avô, a história da tua avó, do teu tio, do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho. Mas é um desafio pro jovem de hoje. A entrega do teu avô, da tua mãe, do teu pai, do teu vizinho, da tua irmã. A entrega do teu professor. Claro que é um desafio. Como é que os pais podem fazer em casa quando o filho está muito aqui e pouco aqui? E ele se compara assim só com essas pessoas? Sabe, Tati, eu acho que você tocou num ponto bastante especial também. Essa questão da tecnologia é uma questão que não se discute. A era digital, para mim, já foi. Nós estamos na era pós-digital. Quem veio no embalo tech, veio. E quem não veio, será obrigado a vir. Todos teremos celulares, todos teremos os gadgets da vida, tá aqui. Adoro utilizar celular com meu filho para momentos em que eu preciso que ele esteja conectado com coisas boas na internet. Eu tenho dito que em alguns momentos é até uma chupeta digital. Né? Ao invés de eu me incomodar, ele está assistindo alguma coisa que tenha um conteúdo bacana e que nós consigamos controlá-lo. Ponto. Agora, o quanto da família entender a real necessidade ou o real apelo do desenvolvimento da criança ou do jovem para a utilização.
Mas aí é que tá, Omar. Agora você falou uma coisa muito importante, a tal da chupeta digital. O problema é que eu comparei isso com o filme do Alan Sandler, que ele tem o clique. E aí ele ganha o controle remoto. Então tudo que é chato você passa pra frente, pra frente. Só que assim, o ser humano não tem limites. O povo é totalmente desequilibrado, desestruturado, sem limites. Por isso que precisa de líderes em vários campos e mentores para poder direcionar, porque o povo é bem desorganizado. Isso. É verdade, gente, né? O povo é doido, a gente é doido. Mas aí o que acontece? Cara, vicia essa coisa. Como é que faz? Toda vida que a criança chora, celular. Celular. Ah, não sei o quê. Celular. É um negócio muito perigoso, isso aqui. Porque a partir desse momento você deixa de educar, explicar pro teu filho por que não é não e dane-se se ele passar a noite inteira berrando até saltar a veia aqui da garganta, né? Ou você vai dar isso porque você já aguentou o chefe o dia inteiro, a tua vida é uma merda, teu casamento tá pra acabar, tu não transa faz mais de um mês, tu tá com todas as contas atrasadas, teu filho tá incomodando e isso aqui faz ele calar a boca, Juninho, cala a boca. Como é que faz? Boa. Você sabe que na hora que eu trouxe o termo chupeta digital, eu não cheguei onde você chegou. Ah, eu vou longe. E foi longe. Mas muito legal. De volta, âmago e estrutura familiar. Você é a mãe sozinha, então a família é você. Quem está puxando, com casa, as duas, obviamente, né? Você já tem uma filha de 18. Sim. Mas olha que interessante, tá? Se a gente parar para pensar, o quanto na antecipação de tudo na vida, fica mais fácil nós zelarmos pelas entregas, pela cobrança e pelo não. O desafio das famílias é entender que antes do não tem o porquê. É claro que é lindo o que eu estou falando, a teoria é maravilhosa, mas o Theo teve que entender o porquê das coisas, o porquê que ele está ganhando o celular. Por exemplo, estou jantando com o Regis fora, estamos os três. Primeiro, a comida pro Theo. O primeiro pedido pro Theo. Por quê? O Theo tem um embalo das 20 horas, na regra de casa, que ele tem que dormir. Então, 20 horas, mesmo que ele queira ultrapassar, o bocejo vem. Porque por hábito... Então, rotina, maravilhoso. Isso, a rotina, a regra, a disciplina, o zelo. Sou uma família perfeita? Não. Busco progresso. Você busca melhorar. Busco desenvolvimento, mas eu tenho algumas regras. A chupeta digital, para mim, é o momento em que eu preciso jantar e ele vai pro embalo de 10, 15, 20 minutos que nós eu concordo plenamente. Colocaremos. Eu uso também, que eu tenho uma de 10 anos também, que é Que é a mesma hiperativa, coisa, que né? não para e tal, e pula aqui, igual né? um sacia toda hora, mas ali ela fica parada. Só que esse é o lance, né? Até onde a gente... Porque assim, como é tão bom, né? É uma delícia. Claro. A criança fica ali igual um zumbi o dia inteiro, se você deixar, né? Então, mas você poder, sim, porque a gente vai falar agora dessa questão mais de liderança, e liderança tá também em você enxergar e dar limites às coisas. Né? Isso. Então, você conseguir lidar, ter controle emocional para lidar com o teu filho chorando. E não vai morrer. Gente, pesquisando muito na vida, eu nunca ouvi nenhum jornal dizendo que uma criança morreu chorando. Nunca ouvi. Então, assim, não vai morrer. Deixa berrar. Eu fazia, inclusive, eu ligava o som. Excelente a foto dele aqui, né? Que lindo que ele é. O Theo é muito especial. Viu? Não, bacana. Mas ele realmente ele aprendeu, né? Castigo, um pouco dessa essência, funciona, né, mas continuará aprendendo, assim como ele tem nos ensinado muita coisa. Sim, com certeza. Você sabe que ele não é uma criança muito de castigo, né? Porque a gente fala, se ele tem dúvida de alguma coisa, ele pergunta, mas por que, papai? E a gente explica e ele diz, tá bom. Então, eu tenho... Ele não repete assim, o erro. Às vezes sim, o erro é repetido, mas eu ainda tenho a paciência de dizer, filho, lembra que a gente conversou tal coisa? Ou filho, se a gente fizesse diferente, eu acho que seria mais produtivo, mais rápido, mais dinâmico, você teria isso de uma forma diferente. Sempre vai explicando, né? Nós deixamos recurso lá, né? O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa disponibilidade, a nossa energia. Então é o como. E é o olho no olho. E ele, de vez em quando, Tati, me diz, papai, você não está me escutando, né? Verdade, filho, papai está te ouvindo. Então tem uma sagacidade, uma troca, uma dinâmica
Porque a gente impõe muito, né? Mas a criança, quando ela também quer, e ela está num meio que favorece, então lá não tem muita briga. Sim. Tem a disciplina da educação. E a educação é você mostrar o caminho correto, porque você também faz correto. Né? E isso, esse é o ponto. Embalo, cria todo um sistema e ele vai funcionando, isso, né? Ele vai isso. funcionando. De volta, não vai é funcionando. Na totalidade perfeito. Não, nada é perfeito, mas a gente tenta chegar ao máximo, porque Isso. tem esse conhecimento de enxergar lá na frente perfeito, e tal. isso. Porque o que acontece, eu vejo que muitos pais até me procuram e falam muito sobre isso, questões de quando o filho cresce, né? Porque daí os assuntos ficam pertinentes, né? Aí o pai e a mãe quer ter o ouvidinho, quer ter o olho no olho pra falar de sexo, drogas, será que minha filha já tirou a virgindade? Se Deus quiser. Aí, só que olha o erro. Aí a pessoa fala, Tati, qual é o milagre? Como é que conversa sobre sexo com o filho? Eu digo assim, não existe conversar. Opa, hoje vamos falar de piroca, então assim, vamos assistir essa série. Não é assim, né? Vamos pegar essa banana e enfiar a cara. Não é assim, mas assim, quando você cria isso lá, por isso que a base é tão importante. Quando eu parei, me ajoelhei e olhei olho no olho na minha filha pra ela contar que a borboleta é azul e, sei lá, a grama é verde, na escolinha alguém, sei lá, deu um pirulito pra ela que não era do meu interesse, mas eu parei pra ouvir. Isso. Eu acostumei a minha filha a me contar tudo. Isso. Então, quando ela começa a transar, ela vem me contando automático. Isso. Não é uma coisa que eu preciso. E aí, já transou? E aí, tirou a virgindade? E aí? Não, acontece. Isso. É natural. Isso. É muito gostoso. É isso. E foi assim que eu fui educado também. E é muito interessante te escutar, porque eu não cheguei nessa fase, mas a gente está plantando essa outra fase. É muito importante isso. Isso. E isso a gente leva para as empresas também, Omar? Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouco disso agora. Com o time, obrigatoriamente, é na antecipação, é na regra, é na disciplina, é no questionamento. Faz sentido para todo mundo? Não faz? É na escutatória, é na enxergatória, é no feedback, é no puxão de orelha, é na disciplina, é na humildade de dizer sim, acertei ou não acertei outra vez. Sim. Eu diria o seguinte, Tati, fazer gestão é uma arte, fazer gestão das pessoas é uma dupla arte, né? Mas são as pessoas que desenharão o teu sucesso, o sucesso da tua empresa, o sucesso do coletivo, porque processos, tecnologia, todo mundo pode ter, ou vai ter, né? Ou vai buscar, ou vai conquistar. Agora, o como nós nos desenhamos é a entrega do outro. O como o outro está te enxergando para seu desenho e, na consequência, a sua entrega é o que vai fazer a diferença. Sim. Então, eu curto estar com as pessoas, estar de verdade. Eu falo que a gente não tem que fazer gestão do tempo, mas a gestão da atenção. Tá. É o quanto de atenção eu estou te dando para o teu momento. Eu não preciso ficar contigo 1 hora. Desde que eu te entregue a atenção verdadeira para aquilo que você está me trazendo. É o quanto você está buscando falar a verdade para a pessoa que está errando na sua frente. E você falar a verdade não necessariamente na frente dos outros, mas puxar e dizer, putz, na minha concepção, aquilo que você fez e de acordo com as regras instituídas até hoje, nós estamos infringindo. Você percebeu? O que aconteceu? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Um bom líder, ele tem que saber mais ouvir ou ele tem que saber mais elaborar boas perguntas para sua equipe? Excelente o ponto. 50-50. Obrigada, repita, por favor. Excelente o ponto. 50-50. 50-50. 50-50. Obrigatoriamente. Eu tenho que, possivelmente, na sua articulação, independente de como você está, ou ouvir ou questionar. Mas sempre com empatia, com respeito. Eu gostaria muito de sempre entrar numa discussão ou num status de conflito escutando. Mas nem sempre a gente consegue. Tem que estimular, né? Que a pessoa fale de uma forma inteligente. Isso, né? Ponto 1. Mas nem sempre você vai conseguir. Porque você vai estar tão emoção em cima da razão que você... O ego. Isso. Mas é importante você perguntar. Mas o mercado hoje, cabe hoje, no mercado futuro, nessa sociedade moderna que a gente vive aí, líderes preconceituosos? Olha, num bom mercado, num bom futuro, num futuro promissor, esse é um tema
apagado. Uhum. Hoje nós estamos falando sobre pluralidade. Pluralidade, dentro da pluralidade está a diversidade. Mente aberta, aceitar o todo, Sim. aceitar todas as vertentes. Eu te diria o seguinte, adoro escutar de alguém algo sobre a geração Z. Uhum. Ah, aquele Z de zorra. Adoro. Uhum. Eu paro tudo. O que é Z? Me conta aí. Ah, não, esses adolescentes que acabaram de entrar aí no mercado, aquele estagiário lá, aquele jovem aprendiz. Tu sabes que aquele jovem aprendiz sabe coisa que você não sabe? Uhum. Você sabe que o teu cliente, muito do teu cliente, ou tem filho Z, ou é Z, ou será adepto à entrega Z. Uhum. E você, para prosperar, você vai ter que aceitar o Z. O Z está brigando com o Y, que são praticamente colados nas idades, mas tem cabeças e entregas distintas. E mais, nós muitas vezes somos o X, o cartesiano, que olha para o Z reclamando, né? O Z de zorra. Mas, gente, é na pluralidade, é no respeito com o outro que a gente vai se desenvolver. Porque eu tenho competências distintas às deles. Uhum. E eles muito a me ensinar por serem distintos a mim. Mas como é que pega esse... Porque assim, ó, isso é uma coisa importante pra gente falar. Vamos ver, talvez a gente vai conseguir ajudar Ótimo. muita gente. Como é que a gente pega esse feeling? Porque quando eu falo com esses pais que reclamam muito da geração Z, geração milênio, Isso. ou empresários que reclamam de quem está entrando no mercado de trabalho, Isso. existe uma grande reclamação que é uma geração que não quer trabalhar, que quer entrar, como aquela questão da comparação que eu te falei, ela não quer entrar, limpar o banheiro, atender o telefone, abrir a porta, ela quer entrar, já quer ser CEO da empresa em 3 meses. Com certeza. Com certeza. Não existe humildade Com meio certeza. que nessa geração. Isso incomoda o mercado, porque de alguma forma, pra minha filha eu já falo, olha que legal, olha que oportunidade que tu tem de ser muito foda, né? Isso. Mas é uma preocupação com empreendedores hoje, eu vejo, que estão recebendo essa demanda, que tem uma dificuldade muito grande em fidelizar, é fidelizar que fala? Isso, lealdade, em trazer a lealdade, né? Mas tipo, passa os 3 meses, você contrata, Isso, você fidelizar. com esse adolescente ou esse jovem que tá entrando no mercado de trabalho. Existe muito essa dificuldade, porque esse jovem é uma preguiça, é um negócio assim. E aí, de quem é a culpa? Ótimo. Como é que faz pra, Ótimo. sabe, pra conectar Então, isso? Não existe culpa na minha visualização. Uhum. O que existe é um acordo. Uhum. Ou melhor, é uma antecipação. Você só traz alguém para estar contigo mediante um bate-papo, uma conversa. Isso é no namoro, casamento, isso é na empresa. O quanto mais você explorar, vamos lá, num processo de seleção, as características do outro, seja da empresa, o quanto mais você conseguir transmitir as expectativas, inclusive, que você tem perante as entregas do outro, de uma forma verdadeira, o quanto mais naquele momento você se entregar e você deixar o outro se entregar na transparência, melhor. Uhum. Na prática, vai para um processo de recrutamento e seleção, vai para uma entrevista de seleção. Quanto tempo você liberou para essa entrevista de seleção? 30 minutos. Precisa liberar tempo ou deixa o tempo correr? Uhum. Eu diria, Tati, que um dos momentos mais importantes de uma gestão, de uma empresa plural, de uma empresa contemporânea é a seleção. Uhum. Dias atrás eu participei de um processo, eu fui chamado para um processo com um Hunter. Na entrevista com um grande empresário, um headhunter, que é aquele cara que está no mercado olhando para alguns profissionais. Ele me chamou e disse, tem uma empresa que quer conversar com você. Tem outros candidatos, mas quer conversar com você. A pessoa que me entrevistou, um grande empresário, começou a entrevista me perguntando. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Terminamos os 60 minutos. Obrigado, você foi muito bem. Isso agora, não faz um ano. Eu agradeci, obrigado também. O senhor tem mais uma hora? Tem. Por quê?
Eu quero lhe entrevistar. O quanto eu, gestor, líder, possível namorado, tô perguntando e tô respondendo no momento de decisão. O quanto eu sei o que a empresa espera de mim. O quanto eu fui perguntado, quanto tempo você tem para ficar conosco nessa organização? O quanto você vai querer ficar aqui de verdade? Sim. O quanto você realmente pensa ser legal ou não copiar o teu pai que ficou 30 anos na empresa X? Eu não estou dizendo que é necessário eu ficar 30 anos, mas eu estou sendo, sim, agente de dizer que ficar dentro de uma empresa por um ano é pouco. Na minha percepção, é pouco. Porque a empresa está nos dando a oportunidade de aprender com a empresa. Eu vou levar pelo menos 6 meses para ter o desenho da cultura, para ter o embalo daquilo que eu vou fazer. E 6 meses para produzir resultado e me desenvolver é pouco. Então, as contratações, elas precisam ser claras. Elas não têm que ter tempo, elas têm que ter qualidade. Então, elas têm que ter... isso no curso, essas técnicas, essas perguntas corretas. Claro, gente, que sensacional que é isso. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Através de uma boa pergunta, de uma boa avaliação, você descobre a essência, até se a pessoa tem realmente Isso. Está qualificada e vai se encaixar ali. Porque às vezes a pessoa não se encaixa também. Eu vou dizer, Tati, você está sendo entrevistada por mim, mas quem vai fazer a entrevista hoje vai ser você. Eu quero saber quais são as perguntas que você quer saber sobre a nossa empresa. Incrível. Porque daí a pessoa não sabe o que perguntar. Não contrata. Não contrata. Quem não tem o espírito crítico, quem não tem o senso crítico, quem realmente não te questionar é porque não tem interesse. Sim. Ele vai sair em 3 meses. É muito mais fácil. Então... muitas vezes não é o erro do Z, não é o erro da empresa, é a falta de percepção de que uma entrevista ela é dupla, são 2 caminhos. E depois da entrevista, o onboarding, o processo de integração, o quanto eu estou conectado, o quanto eu estou junto, o quanto eu me entrego para o desenvolvimento inicial, porque não é delargar, não é nem largar, né? É delargar, não é delargar. É o quanto eu estou acompanhando. Não consigo. Tu vai se danar. Sim. Então, as pessoas reclamam, né? Eu tenho falta de tempo. Daí contrata, daí perde. Sim. Daí perde. Aí o turnover. Não, e esse ciclo de estagiário que fica entrando e saindo a todo momento também não é saudável para a empresa. Claro que não. Então, às vezes, é igual educar um filho. Ah, é mais fácil dar o celular, vai girando gente, tá? Só que, assim, lá na frente vai ter uma consequência, porque essa empresa, ela precisa de pessoas que estão ali, que você confia, e confiança é uma construção e tudo mais, né? Então, é sensacional você ter essa percepção com a pessoa que você está contratando. Mas, o que eu acho disso tudo que complica? A gente perguntar que tem culpa ou não tem culpa. Cara... existem 2 fatores, que é a era das facilidades, onde tudo por um clique eu tenho na minha mão. Isso mesmo. Então, isso faz com que eu me esforce menos. Com certeza. Eles não têm culpa de ter nascido nessa era. E a gente quer facilidade, aquilo que eu tinha trazido. Né? E aí, quando eu falo, sabe que tu vai começar a ganhar dinheiro daqui 10, 15, talvez 20 anos, né? A pessoa já fica, como? Como assim? Mas meu amigo virou TikTok ou YouTuber, ganhou não sei o quê. Então, assim, é difícil de lidar com essa geração por conta dessas coisas. Por quê? Porque se você, por exemplo, eu dei essa base para as minhas filhas em casa, no exemplo, e conversando sempre muito, 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 explicando o que é escada daqui 10 anos, 20 anos e tal, e é assim que é o processo. Mas, quando os pais não explicam isso para os seus filhos, a chance deles se decepcionar é grande. Perfeito. Primeiramente, se tu me fizer uma pergunta, se eu sou um adolescente, e tu olhar para mim e falar, me faça perguntas, você vai me entrevistar, eu vou travar, né? Por quê? Porque eu não sou estimulado a fazer isso. Mas é isso. Eu não estudo na tua escola. Mas é isso. Mas é perfeita a tua colocação. Tudo vem rápido aqui pra mim. O iFood, a compra, aqui ó, só aqui ó. Não preciso falar com ninguém, nem quero, nem sei falar mais. As pessoas não sabem mais falar, Omar. Por isso que as empresas são escolas. Cara, mas olha que trabalhão que tem pra fazer. É isso. E por isso que tem escolas, nessa roupagem que você tá me trazendo, que lá atrás, na educação, estão ensinando de uma forma diferente. Porque aqui no mercado de trabalho, e é justamente isso que lá atrás e hoje nós estamos fazendo, é construindo um jovem para daqui 10, 15 anos. E o jovem muitas vezes está aprendendo no tombo.
Perceba isso. Olha quantos jovens estão tombando, estão te pedindo ajuda, estão me pedindo ajuda quase que semanalmente. Omar, estou desesperado. Omar, eu trabalhava com você, era maravilhoso, eu saí, tal coisa aconteceu, tombei. Então, é isso e é disso que a gente está falando. Por isso que em casa, vale aqui a grande ressalva. Nós devemos ser educadores do eu, educadores do outro, do entorno, e, obviamente, educadores da vida ou para a vida. Sim, né? sim. E isso é muito bacana. E de nós mesmos. Perfeito. Começa por aí, né? Mar, daqui a pouco a gente vai estar encerrando essa entrevista, né? Sim. Mas antes disso, eu queria que você falasse, se conectasse e me dissesse qual foi o momento mais difícil da sua vida, mais desafiador, que mais mexeu contigo, e como foi a forma que você conseguiu sair desse momento? Legal. Eu vou te contar uma das passagens, eu vou te trazer um ponto profissional, tá? Em 2015, eu decidi, por intermédio de 5 pilares, que eu venderia o laboratório. Então, tinha uma história de família, tinha uma história de intraempreendedorismo, depois empreendedorismo entre os irmãos. Mas num belo domingo, eu acordei e disse para mim, eu sou um cara competente. É mesmo, a gente sabe. Gratidão. Eu posso mais. Eu estava dentro de um laboratório com mais de 300 pessoas, fazendo quase 300 mil testes por mês. Estava superavitário, feliz, animado, mas eu olhava para mim e dizia, eu posso mais. Além de eu poder mais e acreditar muito na minha competência, eu dizia, eu não acredito num laboratório de análises clínicas só. Tenho que ter vacina. Tenho que ter medicina por imagem, tenho que ter genética, tenho que ter anatomia patológica juntos, porque os modelos dos países que mais se desenvolveram, você para num único lugar e você decide a sua vida da saúde. Então você faz ali um check-up. Entendi. Ponto 3. Praticidade. Isso. Ponto 3. Política e economia Brasil. Desafio para o empresário. Sim. Ponto 4. Santa Catarina ainda não tinha um grande laboratório que tivesse adquirido alguém. E eu não tinha sucessor. Ponto 5. Nem a minha sócia, minha irmã, minha ex-sócia. Nós não tínhamos filhos. Não sabíamos se teríamos filhos. Uhum. Clareza. Com 5 pontos que eu deveria vender o negócio. Passado alguns dias, a decisão estava tomada pelos 2 sócios e nós não declaramos isto ao mercado, mas nós começamos a trabalhar com um controller que até hoje trabalha comigo e ele nos ajudou a montar, por intermédio de conexões, a esfera de deixar pelo menos a documentação pronta para um possível negócio, né? Uma possível vontade. Meses depois, 5 grandes laboratórios nos procuraram, até porque a trajetória que nós desenhamos foi uma trajetória de chamar muita a atenção, porque eu me tornei speaker para fora do Brasil, ia para a Ásia palestrar, ia para a Europa, para os Estados Unidos, aqui para a América Latina, representando Johnson & Johnson, Abbott e outras esferas. E o nosso laboratório chamava atenção pela qualidade técnica processual, pelos nossos trabalhos científicos. Abríamos congressos, participávamos de congressos, palestrávamos e tudo mais. Perfeito. No dia da venda, tudo certo, escolhemos o laboratório, 9 horas da manhã, eu indo ao aeroporto para buscar o presidente da nossa organização, o comprador do laboratório. Eu vi de longe aquele avião em Joinville chegando e hoje eu estive no aeroporto esperando mais 2 consultores e lembrei novamente desta passagem. Eu vi aquele avião chegando em Joinville e pousando e ali estava, fato, o momento em que eu entregaria a chave de um negócio que tinha umbilicalmente uma construção familiar e certamente trabalhos de intraempreendedorismo e mais sonhos meus e de muitos que ali acreditavam no nosso negócio. E mesmo que eu estivesse acreditando nos valores daquela organização que nos compraria,
Eu temia que qualquer coisa diferente daquilo que eu, no trânsito de 2015 para 2017, eu tivesse me perdido, não na minha decisão, mas naquilo que aconteceria para o ecossistema, olhando para as pessoas que ali estavam, para os clientes que ali estavam, para a comunidade que ali estava, com um senso de preocupação. Me escorreram 3, 4, 5 lágrimas naquele momento. Porém, página virada, milhares de assinaturas, naqueles contratos, naquelas diligências, naquilo tudo, eu disse, o peito praticamente não existe, mas a vontade e a energia de sempre trazer a transparência e a verdade e me ajudar a lembrar, não só a mim, mas a quem estiver no processo, de que valores são valores, entregas são entregas, e a questão de fazer e fazer acontecer está tão vivo que eu não posso desistir ou me desapegar. Mas aquilo foi duro, aquilo foi difícil, porque eu estava entregando uma história. Imagina. Mas eu tinha a certeza que a partir daquele momento, outras, com a competência que eu acreditava que eu tinha naquele momento, outras histórias viriam. E estas seriam, sim, contadas a partir daquele momento. Isto, há praticamente, então, 5 anos, né? 4 anos e 11 meses, aconteceu. Fechamento E ciclo. cá estou, construindo diariamente novas histórias, novas oportunidades e novos links, sem ter esquecido todos os desafios, todas as angústias, todas as conquistas, tudo que me tornou um ser certamente do jeitão que hoje eu sou. Então foi aquele momento de vida assim que eu te diria, nossa, esse foi um momento dos mais difíceis. E você sabe que eu contei essa história no TED, né? E tem um livro que a gente escreveu que eu conto essa passagem de um dos momentos mais delicados e difíceis, secando aquelas lágrimas, mas ao mesmo tempo sabendo que, passado aquele momento, que foi um momento que estava calcado em 5 grandes pilares, eu realmente deveria me tornar um cara mais forte, porque eu tinha uma crença de que a competência existia e a vontade de realizar também. Olha, gente, é uma aula, né? Esse homem, ele é uma escola ambulante. Então, assim, cada palavra, cada vez que você abre para falar, legal, sai da sua boca, viu? É um aprendizado e é um ato de coragem, como tudo foi na sua vida desde criança, né? Você é um homem que nasceu para quebrar paradigmas, para falar, vamos fazer acontecer, e trazer essa coragem, que é o que falta para muitas pessoas, porque é como se você estivesse quase que entregando um filho ali naquele momento. Então, assim, cara, é muito difícil. Eu imagino que foi muito difícil. Foi mais que isso. Né? E você hoje não se arrepende, obviamente, do que fez, mas quem é o Omar antes de assinado esse contrato? Quem é o Omar depois? Então, esse Omar é o Omar. Continuou mesmo. Continuou mesmo. A mesma coisa. E os teus projetos? Então, o que eu acho que me embala é justamente essa essência. Saber quem eu sou, olhar para mim e olhar para frente. Quando você fala em projeto, aí sim vem o meu grande tema da atualidade, né? O quanto de ambidestria eu estou entregando ao universo. O quanto de assertividade no hoje, mas o quanto este olhar do futuro eu também estou desenhando. Projeto sim, não sairei de Joinville. Joinville é a cidade que nós, o Regis, o Theo e o Omar escolheram. Né? Então, é a cidade que, sabe, que me embala. Te diria o seguinte, uma das grandes felicidades da minha vida foi ter encontrado a educação no meu caminho. De uma forma formal. Eu sempre transitei na educação e eu acredito que todos nós, profissionais liberais, empresários empreendedores, além de ter um negócio, tem que entender que o seu negócio tem sempre um compêndio, um composto de aprendizado, ou melhor, de conteúdo. Eu não posso ser um empresário sem também repassar conteúdo, sem eu desenvolver as comunidades onde eu estou. Isso é futuro, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa agregar valor. Então, esse é um passo importante, é o que eu faço. Então, educação, quando me veio o convite, eu disse,
Além da saúde, porque eu continuo no laboratório, eu continuo no Gunning. Além da saúde, eu vou ter oportunidade de trabalhar com educação de uma forma formal, com um cargo. E isso foi muito legal. E gostaria muito de ter a oportunidade de transitar nesses dois ecossistemas. Sim. Então eu penso muito nisso. E mais, eu gosto muito de palestrar, eu gosto muito de mentorar. Eu acho que, assim, te revelando, eu estou num momento de vida rico. Rico. E eu não falo em grana, rico. Sim. De conexão, de estímulo, de inspiração e de muito resultado. Abundante em tudo. Abundante. Excelente. Em tudo, né? E a gente sente isso, dá pra ver isso no brilho dos teus olhos quando fala. Que é legal. Muito bom. Né, gente? Vocês devem estar, assim, de boca aberta, né? Assistindo tudo isso aqui, porque é transformador e eu fico muito feliz de você ter aceito o convite para vir aqui. Que aqui. legal, uma honra. A tua agenda, ela é realmente muito cheia, mas o propósito realmente da comunicação é esse, né? É você dar ao público algum caminho, alguma saída, seja através do teu conhecimento ou da tua história, de quem você é, daquilo que você acredita. Então, eu acho que nós que trabalhamos com comunicação e com pessoas, temos muito trabalho pela frente. A gente está vivendo hoje uma sociedade que está passando por uma transição. Isso. Né? E algumas pessoas têm dificuldades em entender isso, mas elas vão ter que entender mais cedo ou mais tarde, que é uma transição importantíssima. Né? A gente precisa falar dessas pautas, a gente precisa educar nossos filhos. E a gente precisa ser exemplo. Né? E aquilo que você falou, o doar e receber é o mais importante. Isso. Hoje, às vezes, você está sentado no sofá e você só quer Deus, porque não me dá isso, Deus, porque não me dá aquilo, e pede, vai na igreja e pede. Mas e o que você tem feito em prol do outro? Quanto tempo você tira para ajudar o outro? Isso não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Isso tem a ver com tempo, isso tem a ver com abraço. Um abraço. Às vezes planta morango, colhe morango. Não é? E acredite nisso, que quem planta o morango vai colher o morango. Colhe morango. Isso é muito verdade. A economia é cíclica. O mundo é redondo. Vai acontecer. O efeito borboleta vem. Vai acontecer. Não é? E se fosse para você dar um recado pra gente fechar, então, né? Que legal. Recado pra sociedade, Omar. Dá um recado pra esse povo que tá aí, seja o cara que é o dono da empresa, o empreendedor, e ele tá de cabelo, assim, arrepiado, que entra gente, ele não sabe o que fazer, e não para ninguém, e estagiário não trabalha, e ele, né? Todos aqueles problemas que a gente falou aquilo, seja a pessoa que tá sentada no sofá agora, que tá de saco cheio de ser mandado, que não aguenta mais ser taxado com bunda mole da vez, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe para onde correr. O que ele pode fazer? Dá esse recado para essas duas pessoas pra gente ir fechando aqui. Num primeiro momento, quando você puxou o recado, eu tinha pensado numa mensagem, para deixar uma mensagem. Depois também. Perfeito. Então voltaremos. Vamos lá. Mas o recado é o seguinte. Eu fui obrigado a entender que o ser encontrável é aquele que muitas vezes será chamado. Enquanto no laboratório por mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de, além de te atender na recepção, depois das 9h30, eu botava uma pasta embaixo do braço, tênis, e caminhava entre as clínicas e consultórios médicos de Joinville para visitar médicos. E facilmente eu consegui enxergar sustentabilidade, vida longa para alguns, em detrimento a médicos que se fechavam nos seus casulos, ou porque não me recebiam, não encontráveis, ou porque no meu tchau e na entrega de um cartão com o meu celular, eu pedia, a senhora me deixa também levar o seu telefone? Caso nós não. Uau. Aprendizado de vida. Estejam vivos. Não estejam online, nem offline. Estejam on-life. Boa. Estejam vivos. Eu não quero dizer que eu preciso trabalhar 24 horas, 7 dias da semana, mas eu quero dizer sim que eu preciso estabelecer regras antecipadas. Eu atendo os telefones ao final de semana. Eu atendo os telefones até 20 horas. Deixem claras as regras para as pessoas que transitam, as pessoas que dependem, as conexões que você tem pessoal e profissional, saibam
que você está, sim, aqui de uma forma que no domingo não. Está estabelecido na antecipação, mas que na segunda, rapidamente, no primeiro momento, você receberá o retorno. Mensagem esta de que o quanto mais encontrável eu for, o quanto mais gostoso o cara do sim, eu tentar entregar sim em detrimento a não, mais você será lembrado. E é na lembrança que existe conexão, que existe trabalho, que existe estímulo e que existe resultado de alta performance. Acredito nisso. Ó, colocar palminhas aí, ó. Ó, merece. Ele vai falando, a gente vai se transformando, gente. A gente vai querendo levantar da cadeira já e falando, vamos fazer alguma coisa. Tira, porque tem gente que lê a mensagem e não bota o azul no celular, eu mato. Eu quero puxar a orelha desses caras. Eu quero saber se leu, se não leu, pô. Sim. Não tem isso? Tem. Eu também fico assim, mas você que leu? Você que não leu? Será que eu mando vai outra? Responder, não vai responder, pô? Porra. Pelo menos fala, já falo com você, ok. Isso, amanhã volto. Manda merda, mas fala alguma coisa, sabe? Excelente. Manda merda. E tem um recado final, Omar? Tem. Então eu estava pensando justamente nisso, né? Que mensagem deixar? Eu tenho uma filosofia que é praticamente nos meus 26, 27 anos de trânsito público, né? Eu fui gestor público, fui secretário de administração em Joinville e recursos humanos há 22 anos. Mas uma filosofia que me estimulou sempre a olhar para frente foi uma filosofia de Mac McCormack, ele que é um incentivador de jogos norte-americanos, de beisebol e de basquete, que diz justamente o seguinte: a grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém, continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Maravilhoso! Viva! Opa! Nossa, demais, né, gente? Vocês gostaram desse JCast? Com certeza, legal, sim. Não tenho a menor dúvida. Então, quero agradecer a todos vocês, né, por estarem até aqui, né? Se sintam capazes de seguir em frente, ir atrás dos seus sonhos e saibam que é isso que te faz diferente. É quando você acredita em algo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.